Eu não cresci assim. Muita gente bota esse título em mim. Eles me veem agora como um cara sem camisa, que faz 4.030 barras em 17 horas, que corre 330 quilômetros em 39 horas, que faz todas essas merdas loucas. Mas o que eles não entendem é a jornada que me levou para chegar nesse ponto. E o que me trouxe até aqui é que eu era o oposto do que eu sou hoje. Eu era o cara que fugia de absolutamente tudo que aparecia na minha frente, mas quase ninguém sabia disso. Eu era dois. Eu tinha esse eu real, que era medroso, inseguro, gaguejador, apanhava do pai e todas essas coisas. E eu construí essa pessoa falsa, que andava por aí como se a minha merda não fedesse, sabe? Então eu fazia as coisas assim. E com o passar do tempo, eu percebi que eu estava mentindo para mim mesmo e para as pessoas. Mas essa é uma jornada fascinante. Foi um longo processo. Meu pai me batia pra caralho. Eu era o primeiro bebê negro nascido nesse hospital chamado Millard Milford, em Buffalo, New York. Meu pai era dono de rings de patinação, de bares, ele transportava prostitutas do Canadá para Buffalo. Meu pai era um grande cafetão, um grande qualquer coisa má, um grande traficante. Ele era norte-americano. Sabe aquele filme com Denzel Washington? Ele era aquilo, mas não tanto assim. Ele não era tão grande, mas é isso que me lembro dele. É esse tipo de pessoa. E me batia pra caralho. Batia pra caralho na minha mãe. Teve um incidente uma vez. Minha mãe foi nocauteada nas escadas. Ele arrastou ela para as escadas pelos cabelos. Eu tinha 6 anos de idade, mas nunca esqueci isso. Na minha mente, eu estava sempre com medo. Minha vida inteira eu estava com medo. Mas eu tinha essa porra de voz, essa consciência que estava sempre me falando. Ei, você tem que levantar e fazer algo. Eu não queria fazer nada, sabe? Eu era medroso, mas aquela voz me forçava a levantar. E meu pai, eu tentava lutar contra ele, mas eu tinha 6 anos. Levava uma surra e isso continuou por muitos anos. E tinha uma grande deficiência de aprendizagem, porque meu pai não acreditava em escolas. Então, meu pai era sobre negócios. O negócio dele era esse: a pista de patinação e o bar. Então, a pista de patinação abria às 8 da noite, e nesse tempo eu já andava. Então, durante meus 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos de idade, eu ia para a pista de patinação 7 horas da noite e eu trabalhava lá até às 10 da noite. E a gente raspava os chicletes do chão e limpava a pista toda. E meu pai no escritório. Meu irmão e eu estávamos dormindo no escritório e minha mãe subia as escadas e trabalhava no bar até às 3 da manhã. E depois limpava o bar. Depois dessa merda toda que ela lidou, ir para a escola se tornou realidade. Então eu fui para a escola. E eu era todo, sabe, com a minha deficiência de aprendizagem, tinha ansiedade social. Eu era uma criança confusa por viver nesse lar torturante. Nós morávamos num bairro de brancos e nós viajávamos para o gueto de Buffalo para trabalhar nessa pista de patinação. Então nós trabalhávamos em volta de negros e eu morava em volta de brancos. Mas ninguém sabia o que estava acontecendo naquela casa na rua Paradise, número 201. Sabe, é loucura. Mas a minha mãe finalmente teve coragem de finalmente largar ele quando eu tinha 8 anos. Nos mudamos para uma pequena cidade, Brasil, Indiana, e é onde a verdadeira guerra começou. E Brasil, Indiana, é uma cidade pequena, com gente boa, muita gente boa. E eu digo isso porque muita gente fica ofendida. E eu vou explicar por que elas ficam ofendidas. Tinha cerca de 10 famílias negras e cerca de 10.000 pessoas na cidade. Em 1995, a Ku Klux Klan marchou no desfile de 4 de julho. Nem todo mundo era racista. Tinha muita gente boa, uma das melhores que conheci. Mas tinha muito racismo lá. Então, por eu ser uma das crianças negras naquela área, meio que te assombra. Eles escreviam coisas no meu caderno. Tipo, negrinho, vamos te matar no meu caderno de espanhol. Eles escreveram, neguinho, vamos te matar no meu carro. Isso é no começo da década de 90. Eu aparentava que não tinha me machucado, só me botava pra cima. Me mudei pra essa área aqui e só piorava e piorava cada vez mais. E essa merda me assombrava. E aquela voz que eu falei continuou falando cada vez mais alto, que eu não estava fazendo nada por mim. E eu decidi me mover. Eu trapaceei na escola. E é meio humilde falar da minha história algumas vezes, mas também é vergonhoso. Mas é real. É quem eu sou. É quem me criou. Então, eu trapaceei do 5º até o 3º ano do ensino médio em todas as provas e exercícios. Eu queria entrar no exército, entrar nas forças aéreas. E eu fiz o teste ASVAB, teste do exército, só para eu falhar como falhei no SAT. E eu não consegui trapacear neste, porque o cara do meu lado tinha o teste A e eu tinha o teste B, e o cara da minha direita tinha o teste C. E eu tentei trapacear no teste, mas não consegui. Eu tirei tipo 20 na prova.
e queria ser da busca e resgate de combate das forças aéreas. São caras que pulam de aviões e resgatam oficiais. É uma divisão de operações especiais. E minha nota foi tão horrivelmente baixa que eu fiz de novo. E o cara disse que eu tirei 18 na segunda vez. Ainda pior, eu tinha que tirar 50 de 99. Então minha mãe e eu, por um tempo nós moramos num apartamento subsidiado pelo governo, $70 o mês, e também vale alimentação. E lentamente evoluímos para um lugar de $230 por mês. E nesse tempo nós éramos bem pobres. Mas a minha mãe conseguiu dinheiro suficiente para contratar um tutor 1 hora por semana. Ou seja, 4 horas por mês. Eu tinha 6 meses para estudar para o meu último teste. Eu só podia fazer o ASVAB 3 vezes. E eu estudei até a bunda cair e passei. Entrei nas forças aéreas e percebi que tinha muita coisa ainda por vir. Eu tinha medo de água, muito medo mesmo, e eu aprendi a nadar. Mas o que pega todo mundo nesses treinamentos, em todos os de operações especiais, é a segurança na água. Eles tentam praticamente te afogar, sabe? Por todas nossas vidas nós respiramos, e eles tiram isso de você, e querem ver o quão confortável você fica na água. E tem tipo 1% de afro-americanos nas forças especiais, e eu não sabia nada sobre afro. Muitos deles são péssimos flutuadores, o que eu sou, por causa da densidade óssea. Eu sofri, mas com 6 semanas no treinamento tinha apenas uns 25 caras ainda, dos 150. Eu era um deles. Eu não dormi por 6 semanas do treinamento, e eu queria muito desistir. Mas eu já tinha desistido de tudo na vida. Trapaceava na escola. Eu queria provar que as pessoas estavam erradas. Então estava lá eu, nesse treinamento das forças aéreas, ficando mais confiante. Mas as águas estavam me ferrando. 6 semanas no treinamento e o médico me deu um teste sanguíneo. E eu tinha célula falciforme. Célula falciforme tratável. Não a de anemia. Mesmo assim, já matou pessoas. Eles me tiraram do treinamento por 1 semana e eu fui de muito desconfortável naquela situação de treinamento na água e agora estou muito confortável, só vendo os caras sendo afogados. Eu não estava fazendo parte do treinamento nessa semana. Eu não queria entrar na porra da água de novo. Então todo o medo tomou conta de mim e todas as inseguranças do meu pai, daquela cidade, de tudo começou a voltar. E mesmo que ninguém soubesse o quão fodida eu estava, porque eu criei essa outra personalidade que é um durão, eu vivia com essa merda o tempo todo. Então, enquanto eu não queria entrar naquela água, o médico me chamou e eu pensei que eu ia levar uma expulsão médica. Então eu falei com ele, sem desistência pra mim, eles estão me expulsando, né? Para restar um pouco de dignidade, o médico disse, não cara, sem expulsão, eu vou te botar de volta no treinamento. E eu fiquei tipo, caralho, mas depois de 1 semana, eu fiquei tipo, eu perdi 1 semana, só falta 3 semanas. Tem uma grande chance que eu supere isso e siga em frente. Mas eu voltei para o CEO, o oficial do comando no treinamento, e o sargento disse, ei, você tem que começar do zero, porque você perdeu aquela semana de treino. Cara, eu morri por dentro. Eu quebrei. Eu não conseguiria imaginar passar por tudo de novo. Então eu inventei uma mentira. E eu disse, cara, esse negócio da célula falciforme me assustou muito. Na verdade, era a porra da água e não a célula falciforme. E eu, basicamente, desisti. Apesar deles terem me dado um atestado médico de suficiência, eu desisti. Então, dos 19 aos 22 anos de idade, eu trabalhei como um TechP, onde você controla movimentos rápidos atrás das linhas inimigas. Trabalho fantástico, mas sem água nenhuma. Eu tinha medo de água, então eu evitava. E eu ganhei 57 quilos. Nesse meio tempo, eu fui de 80 para quase 140 quilos. 134 foi o meu mais pesado. E eu comecei a achar as coisas confortáveis para mim. E quanto mais confortável eu ficava, mais desconfortável minha mente ficava. Porque aquela voz que eu disse estava sempre lá. Eu estava apenas tentando evitar aquela consciência. Eu queria que essa consciência me deixasse em paz, mas ela não me deixava. Então eu saí das forças aéreas e comecei a trabalhar numa empresa chamada Ecolab, onde eu exterminava baratas, com 24 anos de idade. Exterminando nos Steak and Shakes, Red Lobsters, essas coisas. Das 11 da noite até as 7 da manhã. E o que mudou? Eu cheguei em casa e assisti esse programa na Discovery Channel.
Classe 224. Cheguei em casa do Steak and Shake. Foi o último a ser detetizado. Peguei um milkshake de 1 litro, atravessei a rua e peguei uma caixa de mini rosquinhas do 7-Eleven. E eu dirijo para casa, por 45 minutos. Esse cara gigante e gordo. Eu malhava, mas eu era gordo. Eu não corria, não fazia treinos de potência, eu só ia para academia. Então eu dirigi para casa, liguei a TV e o que estava lá era o Discovery Channel. Então foi quando as coisas mudaram para mim. Eu estava tomando banho e eu saí ouvindo esses caras na TV. E eu assisti o programa e me fez refletir bastante no grande pedaço de merda que eu era. Eu sou exatamente o que as pessoas disseram que eu ia ser. Eu vi esses caras entrando na água e eu tinha muito medo disso. Não consigo nem expressar. Muitos de nós temos esses medos e coisas assim, mas eles superaram isso. Mas muitos de nós têm esse medo que não queremos enfrentar nesse caralho. E eu tinha muitos desses. E isso foi o que criou essa pessoa que você se refere hoje. Mas vamos chegar lá. Um merda medroso. Era isso que eu era. Mas eu estava assistindo esses caras passando pela semana infernal. A Hell's Week do Navy SEALs. Classe 224. E esses caras tocando o sino, desistindo, derrubando os capacetes, rolando no chão. Muitos deles apenas desistindo. E me fez refletir sobre meus medos e inseguranças. Eu vi homens de verdade. Homens de verdade que estavam ficando lá, que estavam superando as adversidades, superando todas essas diferentes coisas. Eu ocupei tantas pessoas na minha vida, meu pai, minha mãe, por não ter estado lá quando eu tinha 14 anos. Minha mãe ia se casar com esse cara e ele foi assassinado. E eu me mudo para uma cidade pequena, Brasil, Indiana. Minha deficiência em aprendizagem, minha cor de pele, sabe? Eu sendo tudo. E eu fiquei sentado lá, tipo... Cara, eu preciso fazer alguma coisa. Ninguém vai vir me ajudar. Sou eu contra eu e ponto final. Então eu tive que me enfrentar. E eu disse, a primeira coisa que eu preciso fazer é enfrentar todas as porras de medos que eu tenho. Essas coisas me deixaram acordado a noite toda. E pessoas que não estão nessa, elas nunca realmente entenderiam a pressão. Quando você enfrenta essas coisas, muitas coisas como elas te mantêm acordado e te assombram à noite. E eu tinha duas opções. De ser esse cara de 140 quilos, exterminador de baratas que ganha $1.000 por mês e aos 24 anos, sabendo que quando eu tiver a porra dos 50 anos de idade, iria refletir sobre isso e pensar no cara que nunca me tornei. Ou eu posso mudar tudo completamente e falhar, e falhar, e falhar até eu conseguir. Então eu comecei a ligar para os recrutadores e disse, eu vou ser a porra de um Navy SEAL. E todo recrutador dizia sobre o peso e a altura. Tinha um limite de peso e altura para entrar no exército. E eu tinha 1,80 m e 135 kg. E eu já tinha servido, o que era importante. Então eu liguei para os recrutadores. E todos diziam, qual é a sua altura e blá 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 blá. Eles entram em uma conversa para ver se sou pelo menos qualificável. E quando eu chegava no meu peso, praticamente desligavam na minha cara. Tipo, ei, liga para outro. Ou tente entrar na reserva. Então eu tentei entrar nos reservas. Então eu liguei para esse cara chamado Steve Solger, recrutador. Ele me viu, me botou no limite de peso e tudo mais para entrar na classe que eu queria entrar. Eu tinha que perder 48 quilos em menos de 3 meses. Então eu fiquei, foda-se isso, cara, eu não consigo. Peguei meu milkshake de chocolate e voltei para a Ecolab. Vou voltar ao trabalho, cara. Essa é a minha vida. Então nesse trabalho, você procura por baratas, procura por roedores e coisas assim. E nessa próxima noite, fui para o trabalho. Eu saí matando baratas demais. Matei uma porrada de baratas e esse restaurante tinha muitas baratas e roedores e tudo mais, cara. E eu sentei lá e disse, essa é a minha vida. E eu disse, isso não vai funcionar para mim. Então naquele restaurante, eu me demiti. Deixei minha lata no restaurante, minha lata de veneno. Entrei no caminhão da Ecolab e fui para casa e comecei a me exercitar como alguém. Me tornei a pessoa mais obsessiva do planeta. Eu tinha que inventar uma pessoa que não existia. Eu tinha que inventar um cara que podia enfrentar qualquer dor, qualquer sofrimento, qualquer crítica, ser chamado de neguinho, de qualquer coisa nessa porra de mundo. E estar de cabeça levantada e dizer, vai se fuder! Eu tinha que criar essa mente calejada e eu criei através do sofrimento. Eu construí do pior da merda, me torturando. Se estivesse chovendo do lado de fora, se estivesse nevando, o primeiro instinto é, não vá lá fora, não faça nada. Meu instinto foi, nós temos que ir lá fora.
Qualquer coisa que fosse horrível na minha vida, eu normalmente diria não, que fosse desumano para muitas pessoas. Eu tinha que fazer, e eu comecei a calejar minha mente, e eu perdi o peso. Voltei para o recrutador, entrei naquela classe e passei por 3 semanas infernais dos Navy SEALs dentro de 1 ano. O único a passar por 3 semanas infernais em 1 ano, até onde eu saiba. A primeira eu não completei. As outras 2 sim. Eu não parei mais. A partir daí comecei a perceber, através desse processo, que a porra da mente é o que você criou. Eu comecei a abrir os caminhos que eu nem sabia que estavam ali. Não sabia nem que existiam. E quanto mais caminhos se abrissem, mais eu entendia que meu potencial era quase infinito. E modificou todo o meu mindset. Eu era somente David Goggins. E então, eu criei o Goggins. E essa jornada é uma jornada sem preço, que fica difícil até explicar para as pessoas porque parece fácil e rápido. Tipo, eu estava perdido, com esse peso, e eu passei por 3 semanas infernais, passei pela escola de atiradores, passei pela Força Delta. É uma jornada brutal, todo o santo dia. E as pessoas falavam, você está feliz? Se alguém sabe da minha história de vida, eu tento te dar um pedaço dela. Para passar por onde eu passei, para me tornar o que sou hoje, para chegar onde estou agora. Quando decidi perder peso, eu tinha, como eu disse, 135 quilos. Eu tinha cerca de 32% de gordura corporal, e minha ideia era de correr 6,5 quilômetros na minha primeira corrida. Eu não sabia o quanto essa porra ia me machucar. Eu costumava correr antes de ser gordo, e eu disse, foda-se, eu consigo. Corri 400 metros e voltei para casa. Cheguei em casa, sentei no sofá e chorei. Fui na casa da minha mãe, que era 40 ou talvez 20 minutos de distância, e chorei de novo no sofá dela, dizendo que eu não conseguia fazer isso e não sabia o que fazer. Eu engravidei uma pessoa, minha vida estava toda fodida. Eu estava ganhando $1.000 por mês. Meu aluguel era $810 por mês, e minha mente continuava me fodendo. Ficava, você não é bom o suficiente, cara. Isso não é pra você. Esses caras são os caras mais durões do planeta. E você não é isso. E tinha uma coisa. É meio que engraçada. Eu era obcecado pelo rock. Rock 1 em particular. Quando eu era criança, eu ia pra casa e todo dia eu assistia essa porra de filme, Rock. Eu avançava o filme, naquelas fitas VHS para o round 14. O round 14 me deixava maluco. Aquela música começa... Quando eu bati o recorde de barras, eu escutei essa música por 17 horas, 2 minutos e 13 segundos. Sou capaz de visualizar e sonhar como ninguém nunca foi. E eu sei que eu consigo criar uma visão que muitas pessoas não conseguem, e eu trabalho para isso. Então, a visão que eu tive era, quando Apollo Creed bateu pra caralho no rock, bateu pra caralho, e ele continuava lutando. Ele era um lutador burro, não sabia ler. Eu era assim também. Não sabia ler, não sabia escrever, apenas insistente em tudo. E Rock, Apollo bateu nele pra caralho. Ele estava na quina e eu via, fique abaixado, caralho. E ele levantando. Apollo Creed levanta os braços, se vira como se tivesse vencido a luta. Ele, Apollo, vira e vê esse cara levantando. E a cara do Apollo Creed que mudou a minha vida. A cara que o Apollo Creed fez foi tipo, eu não acredito, cara. Apenas por aquele filho da puta estar se levantando, não vencendo, apenas por ele estar levantando nesse caralho. Apollo Creed era um campeão, era o melhor. Rock tirou a alma dele, literalmente tirou a alma dele. A cabeça dele abaixa, olha pra ele e diz, cara, que porra é você? Eu queria ser aquilo, eu quero ser o cara que as pessoas olham. Eu não quero saber se gostam ou não de mim, eu não ligo, mas que digam, esse filho da puta vai continuar encarando o que estiver na frente dele. Eu queria isso. Eu queria mais do que qualquer coisa no mundo. Então, é isso. Eu continuei me visualizando, caindo e se levantando. Eu queria sentir algo além de meio metro. Eu queria ir longe. E querer ir longe me levou a um ponto de que eu estou agora. Eu vou muito além do longe. Então, basicamente o que eu fiz quando cheguei em casa. Eu tomei um milkshake de chocolate. Eu sentei e desisti. Eu disse, isso não vai acontecer, caralho.
Eu tenho que perder 48 quilos e eu não consigo correr nem 400 metros direito. E eu comecei a conseguir pegar merdas negativas e ser feliz. Eu digo e se bastante. Parece brega, parece fraco, mas é verdade. Um dos recrutadores disse: não tem muitos Navy Seals negros. Eu fui o 36º Navy Seal afro-americano da história. Por causa da porra da água, as pessoas ficam com raiva de mim. Mas é verdade, caralho. Lide com isso. E eu fiquei tipo, cara, que história seria a minha se eu, gordo, burro, mentindo pra ser amigo das pessoas, um merda inseguro, pudesse superar isso? E essa mentalidade de e se, mentalidade de sonhador, foi o que me deu forças. E é verdade, cara. Se eu pudesse... e se eu pudesse ser? E se eu pudesse ser um SEAL, cara? E se eu conseguisse correr 400 metros? Agora eu corro 330 quilômetros. E se eu pudesse ir? Apenas, e se eu pudesse ir? E como seria sentir isso? Como? Vou falar agora da graduação que citei. Classe 224. O vídeo que sentei e assisti. Esse oficial no comando levantou e disse para os graduandos em Navy Seals, tipo uns 18 deles. Ele disse: nós vivemos numa sociedade que a mediocridade é constantemente recompensada. E ele disse algo sobre esses caras detestarem mediocridade. E eu queria ser um cara que detesta a mediocridade. Me meteu em muitas confusões na equipe do SEAL, na minha vida em geral, porque eu comecei a menosprezar pessoas por não trabalharem duro pra caralho. Mas eu acredito que a minha mente mudou. Isso é um problema que as pessoas que trabalham duro têm. Você fica com raiva das pessoas que não trabalham duro ao ponto de que você quer insultar elas. Você quer meter a mão nelas. E é assim porque você tem medo de ver isso em você mesmo. Eu acho que muitas vezes na vida eu via as pessoas e em parte disso era uma reflexão direta de quem eu era. E eu ficaria com raiva dessa pessoa, mas na reflexão eu estava com raiva de mim mesmo. Esse sou eu 100%. Quando vejo pessoas que fazem as coisas de má vontade, eu morro de medo de me ver nelas e fico com raiva delas. E não é uma boa maneira de lidar com isso, mas é natural, porque você morre de medo de ver esse tratamento. E isso me custou muito. Quando eu não consegui correr nem 400 metros, eu era uma pessoa medíocre. Então eu sentei e botei rock para assistir. Peguei meu milkshake e botei rock. Gostava muito de assistir ele e o Platão. Eu amo ver pessoas que estão sofrendo. E tinha cenas que me botavam pra frente. E pessoas da minha semana infernal, sei lá, uns 3, eles sempre me escutavam cantar essas músicas. Sussurrando essas músicas em situações torturantes, quando todo mundo estava desistindo. E estava frio pra caralho. Eu estava em outro lugar completamente diferente. Algum lugar longe, algum lugar escuro pra caralho. Tem uma cena em Platoon que Barnes atira em Elias. E você pensa que Elias está morto. E os helicópteros estão decolando. E Charlie Sheen pergunta: onde está o Elias? Onde está o Elias? E Willem Dafoe fala: cara, eu encontrei morto ali atrás em algum lugar. E através da floresta, os soldados vietnamitas estão perseguindo Elias pela floresta e eles atiram nele pelas costas. E tudo o que ele queria era chegar até o helicóptero. Ele toma um tiro nas costas e levanta. Toma outro tiro e levanta. E você vê esse cara que tá lutando. Eu amo ver um cara que luta. Então, eu boto essas coisas como lembretes. Que você vai ter que sofrer pra caralho, cara. Esses 400 metros, você vai ter que sofrer pra caralho. Desse ponto desse cara muito gordo e inseguro, a um dos melhores caras do planeta Terra, essa jornada pode ser algo que seja completamente incompreensível para a maioria das pessoas. E essas diferentes visualizações, como eu visualizo na minha conversa comigo mesmo, tornou-se sujo e nojento. Eu não gostei do fato de ter corrido só 400 metros. Então, parti do sentimento de ter sido derrotado para tipo, cara, tá certo, filho da puta, amanhã a gente vai correr 1.200 metros. Sabe, se tornou esse mindset diferente. Eu transformei negativos em positivos. E eu tomava como, quem está pensando em fazer isso? Eu estou sentado no meu sofá e dizendo, quem está com 140 quilos, nem consegue nadar bem, morre de medo de água. Nós temos bolas, caralho. Tenha a porra do culhão pra virar homem.
Se demite e vai, bota tudo o que você tem em si mesmo. Então, foi como comecei a falar comigo mesmo e me botar numa categoria totalmente diferente. Me abastecendo todos os dias. Eu continuei usando isso como combustível. Ninguém faz essa merda. Ninguém faz essa merda. Você é o filho da puta mais foda. Você é o mais foda que existe. E eu continuava me abastecendo com as mensagens certas que eu precisava escutar. E com o tempo, se tornou realidade para mim mesmo. Eu me tornei quase um ciclista profissional com a quilometragem que andei. Sempre que eu assistia televisão, eu tinha que estar fazendo algo. Então, eu estava andando de bicicleta. Eu andei muito de bicicleta para perder o peso inicial, porque meus ossos estavam muito doloridos. Meu corpo estava quebrado e eu aprendi a superar isso também. E eu tentei nadar bastante, mas eu não era um grande nadador. Botando estabilizadores meio que equilibrava meu corpo e eu não boiava tão mal. Então, comecei a estabilizar tudo e eu ficava horas na piscina, tentando ficar cada vez mais confortável. Eu era tão apavorado na água que eu tinha que viver na água. Eu tinha que me tornar um com a água. Ir para a piscina me amedrontava, então eu fui à piscina muitas e muitas vezes. Daí andar de bicicleta ficou mais fácil. Conseguia correr mais, eu conseguia tipo 1.600 metros. 1.600 metros foi uma grande realização. 3.200 metros, depois de 3.200 para 4.800. Foi grande para mim quando eu fui de 4.800 para 9 quilômetros. Então, é como se tivesse uma ordem de aviso que dão às pessoas para ficarem preparadas para poréns, para os imprevistos da vida. E a coisa toda era correr 9 quilômetros 5 vezes por semana. Era meu objetivo e eu apenas continuei. Eu falho, volto do zero e uso a motivação positiva. E teve um dia que eu fui derrotado por completo. Mas comecei a perceber que faz parte do processo, faz parte da jornada. Eu tive que entender que faz parte do meu processo, ao invés de apenas dizer como eu dizia: eu não sou bom o suficiente. Sempre dizemos essa merda, não sou bom o suficiente, e tentamos outra coisa. Eu vou me fazer bom o suficiente, caralho. E isso se tornou a minha mentalidade. Eu quero me fazer bom o suficiente, e eu cometi muitos erros, mas isso foi o processo. Eu me fiz bom o suficiente. E os dias que eu não conseguia correr aquela distância, na próxima semana eu fazia o dobro. Então, na corrida que eu corria 400 metros, eu esperava algumas horas e tentava correr 800 metros na próxima, no mesmo dia. Se eu só conseguia andar, eu andava. Tornou-se um processo de trabalhar duro, e trabalhar duro nem é uma boa palavra para descrever isso. E indo mais longe e mais longe. E quando eu terminava de correr, eu ia para a bicicleta, eu ia para a piscina. Se eu me cansasse, se minhas pernas estivessem cansadas, eu ia para a academia. E eu desenvolvi essa rotina de exercício maluca, que eu fazia volumes, como 200, 300 repetições de pesos leves. E as pessoas ainda me perguntam como eu não tenho pele sobrando. Minha rotina na academia se tornou doentia. Eu fazia 200, 300, 400 repetições só no peito. Isso tudo para um único simples exercício, o supino. Tentando queimar muitas calorias, ganhar massa muscular. E eu me tornei obcecado por isso. Eu não me importava com lesões, se estava levando meu corpo num limite muito longe do normal. Se eu estava acostumado com comidas gordas e agora submetia meu corpo a um longo estresse, eu não sabia dessas coisas. Eu não pensava nisso. Eu não sabia me exercitar daquele jeito. Podia foder comigo. Essa é a razão que passei por 3 semanas infernais. Eu não falo muito sobre isso, mas o estresse dessa parte da minha vida, chegando aos 24 anos de idade, me causou problemas sérios nos músculos. Eu não sabia nada dessa merda, e tudo dentro de mim estava também ficando fudido. E nesse processo, meu músculo sóleo ficou muito rígido até a T12, a minha coluna, e começou a crescer esse caroço que parece um tumor atrás da cabeça. Por causa da compressão do meu corpo. Eu tenho 1,85, mas meu músculo era tipo 1,79, o músculo sóleo ficando rígido, indo para minha T12, a coluna, e eu ficando mais rígido. Meus quadríceps, tudo ficando rígido por causa do estresse. Então, quanto mais eu cansava meu corpo com os exercícios, a parte de baixo do meu corpo ficou mais desbalanceada
E eu tinha várias fraturas por estresse, muitas lesões passando pelos Navy SEALs. E como eu passei pelo treinamento dos SEALs, eles me deram a terceira vez como a última vez que eu passaria pela semana invernal. Eu botava uma meia preta às 4 horas da manhã. E eu botava fita adesiva em volta. Eu tinha inúmeras fraturas por estresse em ambas as pernas, porque meu corpo estava literalmente entrando nele mesmo. Em minhas pernas, eu estava entortando muito e botando muito estresse nas minhas canelas. Então eu passava fita adesiva e eu passava fita nos meus pés, onde eu tinha úlcera de pressão do tamanho de moedas a partir da junção do calcanhar. Então, o pé sobe para a canela e eu apenas continuei lutando contra isso. Eu basicamente me soldei e pelos primeiros 35, 40 minutos a dor era insuportável, mas depois ficava dormente. Então eu ficava dormente e foi assim que consegui passar por isso. Sempre que algo me estressa, eu vou atrás disso. Eu conserto tudo que me chateia. Então eu basicamente, ao longo dos últimos 5 anos, tudo o que fiz na minha vida, eu fiz sendo não saudável. Nunca falava sobre isso. Eu apenas continuava. E me custou. Me custou muito caro. Eu praticamente estava me enforcando por dentro. Problemas nas adrenais, problemas na tireoide, qualquer coisa com o sistema endócrino, meus órgãos praticamente estavam se desligando. Eu fui de um cara que corria 330 quilômetros para um cara que não conseguia levantar da cama. E os médicos estavam procurando o que estava de errado. O que aconteceu foi que toda a merda que eu fiz comigo mesmo, o estresse mental e físico que eu estava sofrendo, toda essa merda estava me sufocando por dentro. Os médicos me botaram para tomar todo tipo de medicação, e a medicação estava fazendo exatamente o oposto do que deveria. Cara, eu estava tomando muita coisa, muita merda para fazer tudo funcionar. Eu estava com essa bola na garganta como se meu coração estivesse aqui. Eu não conseguia chegar ao fim da rua. Meu corpo estava fodido. Eu não conseguia dormir. Todo o meu corpo estava se desligando. Eu estava morrendo e eu não podia fazer nada a respeito. E os médicos diziam: eu não sei o que tem de errado com você. Seus resultados são esses. É TEPT. O que está vendo? Eu sabia que não era nada disso. Então eu sentei na cama um dia e pensei: cara, minha vida acabou. E é isso aí. Mas me deu tempo de refletir no que eu tinha realizado. Eu nunca parei para refletir na criança que eu era e no homem que eu sou hoje. E falando a verdade, o tempo que passei sem me exercitar foi o melhor momento da minha vida, porque eu tive tempo de refletir e ficar orgulhoso de quem eu me tornei. Eu nunca parei para fazer isso. Era um atrás do outro. Trabalhe, 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 caralho. Você não é bom o suficiente, seu merda. Trabalhe, trabalhe. De qualquer forma, esse processo que fiquei por um tempo, nem isso nem aquilo está funcionando, nem um médico conseguia descobrir, e eu tipo, foda-se. Eu tinha visitado esse médico mais ou menos uns 8 anos antes disso acontecer, e ele disse: ei cara, você tá muito rígido, nunca vi ninguém na minha vida tão rígido quanto você. Você precisa de 50 mil horas de alongamento. Ele estava dizendo só um número maluco, e eu, tanto faz, alongamento é ruim pra mim. Então, sabe, eu me exercitei tanto que eu não tinha tempo para alongamento, cara. Eu corria 240 quilômetros por semana, estava pedalando o mundo, correndo atrás. Eu estava trabalhando em tempo integral. Alongamento? Eu não ia fazer isso. E meu corpo estava literalmente ficando cada vez mais cansado. Não pelo que eu fazia. É porque você correu isso. Não era isso, cara. Então eu disse: quer saber? Vou tentar o alongamento. E eu não fazia nada por uns 10 minutos. Não conseguia 6 minutos de abdominal, nem merda nenhuma. Então eu comecei a me alongar por 1 hora. 1h30, resumindo. Eu raspo meu cabelo quase todos os dias, e aquele caroço que estava atrás da minha cabeça, eu percebi que ele estava diminuindo por alguma razão que eu não sabia o porquê. Porque eu raspo meu cabelo atrás e estava ficando menor. Quanto menor o caroço ficava, mais saudável eu ficava. Eu fiquei: peraí, caralho, o que tá rolando? O músculo dos quadris começou a ficar mais alongado, mais relaxado. E num período de 5 anos, estou na melhor forma física da minha vida agora, a partir do alongamento. Eu vim de incontáveis remédios, e agora eu estou numa dose baixa de uma pílula para tireoide. Ponto final. Yoga é uma arte marcial que você faz contra você mesmo. Eu sempre tentava fazer alguma coisa. Eu mal conseguia correr. Eu corria tipo uns 800 metros. E toda aquela merda do coração acontecia. Meu coração começava a fibrilar. Várias coisas aconteciam e comecei a me alongar. Eu tentava fazer umas barras de vez em quando, mas tudo era muito. Eu não tinha energia, eu não tinha nada.
Nada processava direito comigo. Eu sentei na cama numa noite e tinha muito o que refletir. Eu disse, sabe de uma coisa? Eu estava meio que orgulhoso de mim mesmo, de um jeito distorcido e doentio. Mesmo que as pessoas não entendam, eu tive que fazer o que eu fiz. E sabe, eu fiz. Eu me esforcei além do limite. Eu fui além do que pensei que era capaz na primeira ultramaratona que eu corri. Eu era mais pesado. Eu estava no Iraque e eu estava nos SEALs. Passei por 3 semanas infernais, como já sabe. E eu disse milhões de vezes. E eu estava com meus 90 e poucos quilos. Eu não corri o suficiente nessa vez. Eu era um SEAL. Eu era tipo um bodybuilder e fazia um treino no elíptico 20 minutos no domingo. Era tudo que eu fazia. Foda-se essa merda de cardio. Eu nunca me importei até que isso aconteceu. Eu queria ajudar as famílias dos soldados da Operação Red Wings. Eu fiquei pensando, cara, eu preciso achar um jeito de arrecadar dinheiro pelas famílias. Eu encontrei uma fundação, Special Operations Warrior Foundation, Fundação dos Guerreiros de Operações Especiais, e procurei as 10 corridas mais difíceis do mundo. Eu não sabia nada de ultramaratona. A primeira que eu corri foi de 32 km uma vez. E o resultado da pesquisa foi Badwater 135. 135 milhas através do Death Valley, o Vale da Morte no verão. Eu pensei que era uma stage race, uma corrida de etapas. Eu não sabia que pessoas conseguiam correr 217 quilômetros de uma só vez. Eu não sabia que isso era possível. Para saber o que isso era, eu liguei para o diretor da corrida, Chris Kostman, diretor da Badwater. E ele disse, você é um ultramaratonista? E eu disse, eu não sei o que é isso. E ele disse, você já correu 160 quilômetros em 24 horas ou menos? Não, mas eu disse, eu sou um Navy SEAL, eu passei por 3 semanas infernais, eu fui atirador, praticamente o meu currículo. Ele não deu nem a mínima. Ele disse, eu não me importo, você tem que se qualificar para a nossa corrida. E o prazo era de 2 meses para essa corrida da Badwater, e basicamente ele disse, tem 2 corridas que você pode fazer para se qualificar, e talvez eu considere a sua qualificação. Nós selecionamos os top 90 atletas do mundo, e você nem é ultramaratonista. Mas gosto da sua causa, do que você está fazendo. E ele disse, vem aqui na quarta-feira. Vai ter uma corrida no sábado, onde você corre numa pista de 1,6 km por 24 horas, o máximo de quilômetros que conseguir. Se você conseguir 160 km em 24 horas, eu vou pensar em te qualificar. Fiz os cálculos, 1,6 km em 14 minutos. Foda-se, eu consigo essa porra. Puta burrice. Pensando nisso agora, aquilo foi brutal. A pior dor da minha vida foi nessa corrida. Eu tinha minha esposa na época. Ela agora é minha ex-esposa. Fomos no Walmart, compramos aquela cadeira de praia azul, bolacha Hits e Mioplex. É isso que eu levo para uma corrida de 160 km. Então, eu apareci na linha de largada dessa corrida. Era uma corrida dos campeões da AUA. É tipo os melhores ultramaratonistas, competindo entre si para ver quem corria mais em 24 horas. E eu era esse cara gigante com cara de bodybuilder. Sim, eu era bombadão pra caralho. Peitão grande, grandão. Eu era toradão. Então, basicamente, comecei a correr. E eu cheguei nos 64 km, 80 km. Estou me sentindo muito bem. Eu chego aos 112 km. E cara, foi a pior dor da minha vida. Eu sentei na cadeira azul nos 112 km. E as bolachas Hits, depois dos 32 km, viraram uma bola. E eu não estava hidratando direito, eu não sabia mais o que fazer. Eu estava bebendo uma Mioplex para me nutrir, porque eu não conseguia comer as bolachas Hits. Estava quase sem líquido e eu estava morrendo. Eu sentei na cadeira de praia azul enquanto vi os competidores correrem em círculos. E eu estava tonto. Não tinha ido ao banheiro. Já tinha passado umas 12 horas. Nos 112 quilômetros, o que é um tempo bom. E eu olhei para minha ex-esposa e fiquei tipo, cara, eu tô fudido. Eu comecei a ver umas 3 dela e quando meu corpo parou, minha mente se desligou. E eu tinha que ir ao banheiro. E o banheiro estava a uns 6 metros de mim, se muito. Eu não consegui. Fiquei sentado lá e mijei sangue na perna com as costas toda fodida. Faltando 50 quilômetros ainda, meus pés estavam quebrados e eu estava na pior forma possível. Uma vez que você para de correr, não correndo daquele jeito, quer dizer, eu não corria há quase 1 ano. Eu só estava fazendo musculação e 20 minutos de elíptico. Eu provavelmente corri, sem brincadeira, não mais que 80 quilômetros o ano inteiro. Não era o que eu queria. Eu queria ser toradão. Eu não queria ser um cara do cardio. Eu queria ser um Navy SEAL, grande e fortão. E um dia antes da corrida, é engraçado, esse cara Joe Burns, que me botou nas semanas infernais, um SEAL, um dos caras mais durões que existe,
Ele estava na academia na sexta antes da corrida. Ele estava trabalhando todos os músculos, agachamento, levantamento terra, arremesso. Eu disse, foda-se, cara. Sabe, esse é o pensamento, esse é o cara que me autorizou a correr na maratona. Ele me deu o consentimento militar para correr e assinou a papelada. Então, estou na academia. Eu fui lá para fazer todos os músculos, agachamentos, levantamento terra, tudo com esse cara. E porque eu sabia que ele ia me assistir nessa corrida. E eu só tava pensando, hoje você vai me ver levantando esses pesos todos pra caralho. E amanhã vai me ver correr uma maratona de 160 quilômetros. O que vai achar disso? Então, eu paguei por isso, cara. Ele foi lá, com minhas coisas favoritas, chocolate, rosquinha, sabe? Porque ele sabia as coisas do meu passado. Ele levou 6 mini rosquinhas. Eu estava de cabeça baixa já naqueles 112 quilômetros, cara. Foi tortura. E com 50 quilômetros ainda pela frente, e mais 30 minutos para acabar. Eu comecei a alucinar, cara. Comecei a pensar um monte de coisa. Eu fui na minha mente, e muitos de nós, quando temos tempos ruins, mesmo a pessoa mais durona do mundo, nós esquecemos o quão durão nós somos perante esse momento difícil. Eu tenho esse lance, que eu levo uns segundos para refletir. Peraí, cara, você passou por isso e por aquilo, superou isso e aquilo. Eu nunca fecho a minha mente para o fato de que isso possa não ser feito. E eu sabia que precisava levantar. Precisava me nutrir. Precisava me hidratar. Eu precisava de parar de ficar tonto e foi a primeira coisa que fiz. Eu não entrei em pânico naqueles 50 quilômetros faltando para 160. Eu comecei o processo e certamente eu fui capaz de levantar. E eu estava literalmente mancando nessa pista. Apenas andando, sem correr nada. Não conseguia correr. Meus pés estavam na pior dor. Essa foi a pior dor que eu senti na minha vida. Nada em nenhum treinamento é pelo menos comparável com esses últimos 50 quilômetros. E o que aconteceu foi, minha ex-esposa olhou pra mim e ficou tipo, cara, acabou. E nós concordamos, eu não ia conseguir a tempo. Eu estava muito lento. E naquele momento, nos 130 quilômetros, alguma coisa estalou, que eu provavelmente nunca mais vou conseguir fazer novamente. Minha mente, corpo, espírito e alma, tudo se conectou. E minha mente soube que eu não estava mais para brincadeira. Ela sabia que eu não ia desistir. Ela sabia que aquele cara estava morto, enterrado e já era. Por qualquer razão que seja, eu ia conseguir passar nessa porra. Eu não dou a mínima. Eu não tinha porra de plateia, não tinha nenhum troféu no fim. Na minha mente, eu nem estava em uma corrida. Eu era um nada, não era por nada. Tinha um monte de gente que não sabia quem caralhos era eu. Era eu contra eu mesmo. E comecei a usar todos esses lugares escuros para me trazer luz, e indo cada vez mais fundo. E eu corri os próximos 32 quilômetros. E eu corri os 32 quilômetros, corri 4 quilômetros a cada 20 minutos. E eu completei 162 quilômetros em 18 horas e 56 minutos. Então eu sentei naquela bacia sanitária azul, a cadeira que eu comprei no Walmart. E foi aqui que meu corpo percebeu que eu tinha acabado. E esse sentimento maravilhoso vem em mim, mas também a pior dor da minha vida. E foi aqui que eu caguei gigante em mim mesmo. Literalmente como um caralho de um tronco nas minhas costas. Eu mijei muito sangue e minha esposa era enfermeira. Ela estava muito assustada. Eu não conseguia levantar, não conseguia ficar de pé. Ela deu ré no carro num monte de terra, numa área de grama que eu estava. E nós dois treinávamos peso nessa época, então ela era decentemente forte. Botei meus braços ao redor do pescoço dela e ela me botou no banco de trás do carro. E eu tinha esse poncho, porque era novembro em San Diego, e eu estava lá, me tremendo no banco de trás, e ela estava assustada. Você precisa ir ao médico, você precisa ir ao médico. E eu disse, só me leve para casa. Eu morava no segundo andar, ou segundo pavimento desse complexo de apartamentos em San Diego. Eu cheguei no primeiro pavimento e eu saí do carro. Eu conseguia ficar em pé, mas com os meus braços ao redor do pescoço dela. E eu estava caindo para frente, porque eu ia desmaiar. Eu cheguei no primeiro pavimento, caí. Não conseguia mais levantar. Botei meus braços ao redor do pescoço dela, conseguindo com a ajuda do corrimão. Botei meus braços ao redor do pescoço dela de novo e andei para a área da cozinha, que era bem na porta de entrada. Eu estava deitado no poncho, merda para todo lado. Ela me ajudou a chegar na banheira e parecia que terra estava saindo do meu pênis. E era horrível, a coisa mais nojenta do mundo e foi a pior dor que eu já senti em toda a minha vida. E a loucura é
Eu vou dizer porque contei essa história. Eu não sou sádico, eu não sou louco. As pessoas podem pensar isso, elas podem botar títulos em mim depois de me ouvir, porque isso as faz sentir melhor. Porque elas podem pensar, uau, esse cara deve ser alguma coisa especial, ou um cara louco fudido. Não, eu sou um cara que veio do nada e qualquer um é capaz de fazer isso. Qualquer um. E eu sentei naquela banheira. Ela ligou o chuveiro, ligou para minha mãe, e a minha mãe estava namorando um médico nessa época. E o médico disse, você precisa levar ele para o hospital agora. Ela voltou e tudo o que eu queria fazer era ligar para o Chris Costner, o diretor da Badwater, e dizer, eu consegui, caralho. Ela disse, eu vou te levar para o hospital. E eu disse, não, 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 me deixa aqui sentada desfrutando dessa dor. Ela disse, do que você está falando? Eu precisava ir para o hospital. Eu sabia disso, mas eu nunca pensei que era humanamente possível fazer o que eu fiz. Eu corri 162 quilômetros e nesses 162 quilômetros eu estava morto. Eu tinha chegado no meu limite máximo. O que eu achava que era o meu limite máximo, eu fui a 42 quilômetros a mais, depois de estar no meu pior estado físico possível. E toda aquela dor e sofrimento, e tudo que estava rolando na porra do meu corpo, e eu estava sentado naquela banheira e água caindo em mim, e foi o maior sentimento maravilhoso de realização. E eu não queria ficar entorpecido, eu não queria que me dessem remédios e que tirasse aquela porra de dor. Eu consegui, e por mais louco que pareça, foi o momento mais fantástico da minha vida, de superar isso, de vir desse garoto que se torturava mentalmente, torturava em tudo, para esse cara agora, que foi capaz de superar incríveis adversidades e obstáculos. E eu liguei para o Chris Costner, o diretor da corrida, e ele disse, a ideia de corridas de 24 horas é correr durante 24 horas. Você só correu 19 horas. E ele botou a dúvida na minha mente de que ele não me botaria na ultramaratona. Ele era um cara durão, mas ele não sabia o quão fudido eu tava. Ele não disse exatamente, não vou deixar você correr. Ele botou dúvida em mim o suficiente para eu pensar, cara, eu preciso fazer mais do que isso. Então, eu tava quebrado. Eu tava muito quebrado. Mas mesmo assim, eu, minha esposa e minha mãe nos inscrevemos na primeira maratona de Las Vegas, pela faixa de Las Vegas. E aquele incidente aconteceu. Eu corri 160 quilômetros antes de correr uma maratona cerca de 2 semanas depois, dia 5 de dezembro. Era essa maratona que todos nós nos inscrevemos. Eu não conseguia andar, eu estava fudido. Então, 10 dias ou 2 semanas depois da corrida de 160 quilômetros, eu participei dessa maratona. Eu disse, quer saber? Eu não consigo correr. Talvez eu consiga andar com a minha mãe. Eu tentei sair. Eu disse, talvez eu vá assistir vocês correrem a maratona. Eu torço por você ou qualquer coisa assim. Eu disse que ia tentar andar com minha mãe. Chegou o dia 5 de dezembro. A disparada foi feita. 14 dias depois que eu me quebrei todo na corrida de 160 quilômetros. Eu me qualifiquei para a maratona de Boston em volta das 3 horas e 8 minutos de prova. Isso é loucura, cara. E o que é mais engraçado é que eu sei que as pessoas ouvindo esse filho da puta aqui, mesmo quando eu conto, eu quero dizer tanta coisa. Procure no Google, pesquise, eu não dou a mínima. Parece que eu estou inventando essa história toda. Até se fosse eu mesmo vendo um vídeo sobre um cara negro vindo de Brasil, Indiana, falando que isso aconteceu e isso e aquilo, 3 semanas infernais, escola de atiradores, corri 160 quilômetros, quebrei meu pé, quebrei meu corpo. Alguém vai falar, esse filho da puta é o maior mentiroso do planeta Terra. Ninguém faz isso. Mesmo quando eu mesmo conto, quase soa como uma mentira de merda. Pode pesquisar e ver que tudo isso é real. Quando eu ouvi a disparada, alguma coisa disparou na minha cabeça. E eu não senti tanta dor assim. Depois da corrida eu senti. Mas alguma coisa aconteceu. Eu tava tipo... Eu ouvi a disparada e aquela coisa voltou tipo... É isso aí, cara. Eu queria me qualificar para Boston. Essa era a minha meta. Mas eu tava fudido. E eu não corri o tanto que eu deveria. De jeito nenhum por causa do meu treinamento no Iraque. Eu só levantava peso. Mas o meu trabalho, minha meta era... Quando eu me inscrevi um ano antes... Eu queria me qualificar para Boston. E se você não se qualificar, cara, trabalhou tão duro. Para me ajudar, eu corri 162 quilômetros. E que porra são 42 quilômetros para mim agora? E o mindset que tava rolando era, eu corri 120 quilômetros a mais do que isso. E eu utilizei isso em minha vantagem. Depois que aquilo aconteceu, eu simplesmente corri.
Então eu fui para Hurt 10, corrida no Havaí, 8 km de subida em mais de 160 km, provavelmente uma das 5 mais difíceis corridas de 162 km do mundo. E eu nem era um corredor de verdade. Eu corri muitos quilômetros nos últimos meses, não era um corredor profissional, mas eu fui lá. Terminei a corrida, levei 33 horas, com uma boa colocação. Muita gente não conseguiu terminar naquele ano e eu me qualifiquei para Badwater. Comecei a perder peso e treinei duro. Cheguei em quinto no primeiro ano. Voltei para uma segunda vez e cheguei em terceiro. Eu fui para a corrida com 90 quilos. Parei de tomar muita proteína. Eu estava tomando um negócio chamado Nitrotec. Eu parei com todas aquelas proteínas e parei de levantar muito peso. E eu me tornei um corredor estúpido. Eu me tornei o Forrest Gump negro praticamente. Muito simples, cara. Foi o que aconteceu. Por causa da minha pronação, que eu nunca descobri por causa dos meus músculos sólidos, eu sempre tive problema de fraturas e dores nas canelas. Então eu botava muita pressão dentro dos calcanhares e tem um tendão que sobe atrás da sua fíbula, por trás daquele pequeno osso, logo atrás do seu pé e sobe atrás, bem ao lado daquele osso, e aquela coisa estava tão inflamada dos dois lados que só de dobrar o pé estava me matando. Soldar meu pé sempre me ajudou, que prende o meu pé numa posição que não me deixava entortar tanto. Se você assistir o vídeo da Maratona Badwater de 2006, você vai me ver atravessando a linha de chegada com essa fita de compressão literalmente voando dos meus tornozelos, porque eu fui para a corrida com essas fitas. Então eu tinha essas fitas nos meus tornozelos, eu tinha enchimento no meu tênis e também um calço no calcanhar do meu pé esquerdo que me impedia de entortar muito aquele tornozelo. Eu usava tudo isso só para poder correr. E eu corri pra caralho. Eu fui à Maratona Badwater em 2006 e com a fita de compressão nos meus pés andei bastante, mas consegui o terceiro lugar. E eu não tenho mais esses problemas. Todo o alongamento abriu meu corpo para como deveria ser. Então o alinhamento do meu corpo é muito bom. Então agora eu corro com tênis comuns, sem fitas de compressão, sem nada dessas coisas. Essa história pode soar meio inacreditável, mas tem provas bem aí. Então eu tava bem fodido. 330 km em 39 horas. Eu conheci muitas pessoas nos últimos anos que correram ultramaratonas. Courtney Downwater, você conhece ela? Ela venceu todos os homens por 35 km de vantagem. Algo assim, algo maluco, cara. Algo louco assim. Ela foi a primeira. Ela ganhou de todos. E ela, você nunca ia acreditar. Quando você fala com ela, ela parece ser tão normal. Ela bebe cerveja, come nachos, come doces. Ela é boba e divertida. E não tem um demônio ali. Eu estava esperando conhecer um demônio. E eu fiquei tipo, onde está seu demônio? Fiquei, como você passa por tudo isso? O demônio dela é um demônio calmo. Todos os que eu conheço que fazem esse tipo de coisa têm um demônio. Muitos de nós não admitem essa merda. Então a corrida no Havaí. Eu liguei para o diretor da corrida. Eu já tinha uma corrida de 100 km, eu corria de 162 km, a maratona de Las Vegas, corri a maratona Hurt 100, corri 160 km lá, e tudo isso num pequeno espaço de tempo. Novembro foi os primeiros 160 km, dezembro foi a corrida de 41 em Las Vegas, janeiro foi os 160 do Havaí. Você sabe o quão louco é isso? Se eu fosse um amigo e te ligasse 20 de outubro e te dissesse, ei cara, quantas vezes você corre? Eu corro algumas vezes. Quer ver uma loucura? Então procura aí os resultados da corrida de David Goggins em 2007. Você vai ver a loucura. E eu tenho que te mostrar provas, sabe por quê? Eu sei que a minha história não faz sentido, mas olhe as datas dessas corridas. Apenas olhe para as de 160 e 80 km, todo fim de semana sem parar. Mas apesar de todas as corridas, o que fodeu o meu corpo foi a semana infernal. Você não vai a 3 semanas infernais em um ano. Eu gostava muito de agachamento. Amava agachamento. E eu passei pela primeira semana infernal assim. Me fudi todo. A segunda eu consegui terminar. Na terceira também terminei. E na terceira semana infernal, um cara morreu na quarta-feira. Então a semana terminou e eu me graduei. Estava muito frio. O nome dele era John Scott. Semana infernal gelada pra caralho. O Oceano Pacífico nunca é quente e chovia o tempo todo. Chovendo direto. E ele praticamente se afogou nos próprios fluidos. Nós estávamos na piscina, fazendo umas manobras e ele afundou. A temperatura dele estava alta. Ele perdeu muito da semana, sendo tirado várias vezes, mas ele não desistia. E ele acabou morrendo na semana infernal. De qualquer forma, depois que a semana infernal terminou, eu queria voltar para a academia e a segunda fase aconteceu.
E eu percebi que eu tenho que voltar para a academia, ficar fortão. Gosto muito de ficar fortão. E eu percebi que eu não conseguia fazer agachamento. Eu me agachava muito e agora eu não conseguia nem fazer com a barra nua, porque as minhas costas estavam toda fodida e eu não sabia o que estava acontecendo. Era por causa daquele músculo. A parte mais difícil do treinamento SEAL não é a parte da Semana Infernal, que foi uma das mais difíceis, mas foi a parte inicial, a que todo mundo vê na TV, carregar tronco, a tortura dentro da água, carregar o barco na cabeça e toda essa merda. Eu passei por essa parte 3 vezes em um ano. Por um tempo, meus flexores de quadril ficaram muito rígidos, o que me estragou meus flexores. E eu estava com muito frio e muito estressado, e tudo ajudou para isso, porque eu conseguia fazer agachamento antes da Semana Infernal, nas primeiras vezes passando pelo treinamento SEAL. Depois do treinamento, eu não conseguia mais. Eu não conseguia mais fazer agachamento. Por 12 anos eu voltava e ficava mais forte. Como Joe Burns, eu via fazer agachamento e dizia foda-se, eu quero fazer que nem o Joe Burns. Mas eu não conseguia agachar porque aquele músculo dos quadris é grudado na T12, a coluna, e fazia os meus quadris levantarem. Sabe, eu não conseguia afundar a minha bunda. E tinha essa dor absurda, e com o peso me empurrando para baixo, e ele, esse músculo, me empurrando para cima. Cara, era muita dor. Isso é tudo problema de alcance e movimento. Isso é um ponto importante para o meu amigo Cam Hanes, que não se alonga. Ele é outro amigo meu que corre ultramaratonas. Ele correu a MOAB 240, ele correu a Bigfoot 205, ele correu várias dessas. Eu sempre digo para ele se alongar. Então eu me alongo toda noite por pelo menos 2 horas. Tem uma coisa que as pessoas dizem que me deixa puto. Tipo, eu sou bem flexível. E as pessoas dizem, é porque você é naturalmente flexível. Não é assim. Um médico me disse isso. Eu falei pra ele, cara, você não sabe o que você está dizendo, porque a maioria das pessoas não vão além daquela dor do alongamento. As pessoas querem botar um título em mim. Cara, é mais fácil para elas. Você nasceu assim. Não. É você que não se esforça, seu bosta. Pessoas mais magras geralmente são flexíveis e você tem que se forçar para conseguir fazer isso. E eu sei porque eu tenho um amigo. Meu amigo Tom Mordonha. Ele era um jogador de futebol americano, um cara fortão, grande e largo, mas com flexibilidade terrível. Ele fazia taekwondo comigo, e com o passar de alguns anos, eu vi aquele cara eventualmente conseguir abrir um espacate. Quando todo mundo tinha acabado, ele continuava lá no tatame, constantemente se alongando, sempre se esforçando, porque ele construiu o corpo dele tão forte por anos, agachando e levantando peso. E ele era assim super forte, mas tudo tenso. Era por isso que eu nunca me alongava. Eu queria essa força. Eu não acho que você deveria se alongar antes de fazer grandes atividades físicas, porque isso te deixa mais fraco de algum jeito. Mas não acho que ser flexível te deixa fraco de jeito nenhum. De jeito nenhum. Com certeza não para as artes marciais, porque precisa de agilidade nas pernas para poder chutar. Precisa ser fluido, onde não é todo travado, que restringe o movimento do seu corpo. Eu sou um daqueles caras que idolatram o yoga. Eu sou como aqueles veganos que ficam, você tem que fazer isso, cara. Eu acho que personifiquei Krishna ou algo assim. Estou ficando assim. Se você faz qualquer coisa, tipo levantamento de peso ou algum tipo de artes marciais, onde é tudo explosivo, levantando pesos, é pesado empurrar. Yoga equilibra todas essas merdas, sabe? Teve um artigo recente que era alguma coisa como que o Hot Yoga é uma modinha sem sentido. Eu li. E dentro do artigo dizia que podia ter alguns benefícios, em termos de fortalecer suas artérias, e eles nem mencionaram proteínas de choque de temperatura. Tem uma pesquisa sendo feita agora, acredito que seja de Harvard. Um amigo meu estava me dizendo que eles estão tentando encontrar os benefícios de uma aula de Hot Yoga de 90 minutos, porque eles pensam que pode espelhar os benefícios da sauna. E que já se sabe de fato que tem muitos benefícios, porque seu corpo começa a produzir proteínas de choque térmico para lidar com o calor. É provado, mudou a minha vida, e não foi medicação nem nada, foi o alongamento, foi o yoga e alongamento combinados, mudou a minha vida. Eu acho que saí do meu corpo naquelas poses estáticas, porque você fica parado e funciona de um jeito estranho. Levantar pesos e fazer barra fixa, você não vai conseguir com esse tipo de exercício. Na rua onde eu treino, tem 2 lugares, uma academia super foda que é de trabalho duro, e logo ao lado é um estúdio de yoga. E você fica tipo, vou terminar com o treinamento pesado da academia e depois eu vou lá fazer um yoga. Não, tem 2 tipos de treino pesado aí. Eu fiz 2 cirurgias do coração.
é que eu tinha um buraco nele, e você não deveria ser um SEAL com um buraco no coração. Eu nasci com isso, não foi detectado e eu me esforcei demais. Por volta de 2009 eu estava na primeira tentativa de correr através do país, e eu não conseguia continuar mais. O obstáculo da minha vida foi esse buraco. Eu passei 3 anos em atividade suspensa dos SEALs, passei por 2 cirurgias para tentar consertar isso. Eles me disseram que o buraco era do tamanho de uma moeda. Eu fiquei tipo, como caralho é um tamanho de uma moeda? Eles botaram 2 emendas de hélice e eu fiquei tipo, cara, isso é impossível. Tem 2 emendas de hélice, assim como 2 estantes, e eles botaram esse catéter na minha artéria femoral, que veio até o meu coração. Eles foram e pegaram essa emenda em hélice, eles botaram ela e lá eles descobriram 6 meses depois que o buraco não foi coberto por completo. E a emenda em hélice era grande pra porra, então eles botaram mais uma em 2010. Eu fiquei 3 anos de licença ativa. Eu fiquei em uma área de recrutas por 3 anos, tentando voltar da licença ativa. E essa foi a minha vida por 3 anos, cara. Eu estava perdendo sangue e eu estava muito mal. O que é incrível é que eu consegui fazer isso com um buraco no coração. Os médicos falavam isso, eles não sabiam que eu era um SEAL. Então, quando eu fui lá, os médicos encontraram um buraco e eles me fizeram fazer eletrocardiograma e tudo isso novamente. Depois que eu corri tipo 330 quilômetros, sabe? Eles disseram, você está em ótima forma. E eu disse, cara, eu não me sinto bem. É tipo subir em escada, tá me deixando fudido. Então, o Dr. Shrek, ele fez um eletrocardiograma em mim. Ele disse, vá fazer um ecocardiograma. Eu estava lá fazendo o ecocardiograma tranquilo. O cara que estava falando comigo estava com esse bastão dentro do meu coração. Nós ficamos falando besteira e ele... Cara, quando as pessoas se calam, não é nada bom. Cara, ele estava lá, com o bastão no meu peito, relaxado, trocando ideia. E aí, o que anda fazendo? Como é que tá a vida? E eu fiquei tranquilo. E ele disse, eu volto já. Ele foi chamar um médico. O médico entra, bota aquele negócio no meu peito. O médico chama outro médico. Cara, aí eu tava me cagando. Quando se trata do seu coração, é coisa séria. Eles entraram e disseram, ei, você pode parar com o ecocardiograma. Nós precisamos falar com você aqui fora. Você tem um buraco no seu coração. Ele sabia que eu era da Marinha, mas não sabia que eu era um SEAL. Porque não tem muitos negros nos SEALs e nós conversamos sobre. Ele disse que precisava consertar isso logo. Eu disse que sim. E aí eu disse que era um SEAL. E ele disse, cara, você podia ter morrido pulando, podia ter morrido nadando, poderia ter morrido em tudo isso. Porque basicamente, se o buraco no seu coração tivesse sido obstruído por qualquer coisa, por exemplo, uma bolha por mergulhos ou algo assim, você teria morrido. Então eu passei por 2 cirurgias. Eles te fazem fazer um exame de bolhas, um teste de bolhas, onde eles literalmente mandam bolhas nessa direção, bolhas benéficas, para ver se elas passam de um lado para o outro no coração. Então eles fizeram esse ecocardiograma de novo. E eles botaram um acesso ou algo assim. E mandam essas bolhas no seu coração e veem se passam de um lado para o outro. Depois de 6 meses, quando a cirurgia sarou, a bolha passou de um lado a outro. E eles disseram então, sabe, você não está 100%. Eu tive que esperar 1 ano, antes de outra cirurgia, porque aquela emenda teria que estar completamente cicatrizada antes de fazer outra. Eles sabiam que eu tinha um buraco por causa da cirurgia e eu tinha outro buraco para consertar. Eu não sabia que tinha. Até então eles disseram, faça o que você achar confortável. E sabe, o buraco não vai matar você agora. Não pode mergulhar e não pode pular. Eu não era mais um SEAL, então eu fui um recruta por um tempo. Então basicamente, o que foi loucura? Antes da minha segunda cirurgia, eu estava treinando para o Delta Force. E eu queria me transferir para o Delta Force, eu estava correndo com peso, 20 ou 30 quilos. Eu deveria caminhar ou marchar como se estivéssemos acampando. Eu corria com isso. Então no dia da cirurgia, eu corri com peso, porque eu sabia que eu estaria fora de serviço por um tempo. Então foda-se, melhor eu fazer a minha última, cara. Tudo o que eu podia fazer está na minha agenda de treino. Depois da cirurgia, tudo o que eu podia fazer era andar. Então eu me tornei um ultra caminhador. Andei até o cu cair, cara, e levou tempo. Levou 1 ano para cicatrizar. Meu primeiro teste de bolhas depois da minha cirurgia do coração voltou negativo ou positivo. A bolha passou de um lado para o outro de novo e eles tiveram que me abrir. Mas nesse tempo, meu coração cicatrizou ao redor daquilo muito bem.
E eu passei no segundo teste da bolha, e o médico olhou para mim e disse: "Me desculpe ter que informá-lo que teremos que abrir seu peito na próxima vez para ver o que está acontecendo." E eu sentei lá pensando que essa poderia ser a terceira cirurgia do coração. E então, foi foda, cara. Eles disseram que eu teria que esperar por mais 6 meses para ver se tinha realmente fechado. E eu voltei pensando, cara, eu tô para ser aberto de novo. E aquela bolha ficou presa. Cara, não passou. Prende essa porra aí. Estou visualizando isso, cara. Isso é algo a ser visualizado. Puta merda, cara, isso é loucura. É loucura que eu queria correr com peso, com um buraco no coração. Eu fiz isso por muitos anos, então foda-se. Melhor continuar, cara. Depois de tudo feito, tá tudo certo agora. Alguma merda ainda vai acontecer, mas tá tudo bem agora. Só estou esperando pelo próximo aparecer e eu vou resolver como sempre. Vou atacar isso. Mas sim, estou na minha melhor forma. Estou com 43 anos. Fiz aniversário em 17 de fevereiro e estou na minha melhor forma. Não vou bater na madeira, porque a vida vem até você. Não vou bater na madeira. Foda-se. Pode vir. Eu já tive de tudo, cara. Já tive de tudo. No desafio de barra fixa, eu falhei 2 vezes antes de finalmente conseguir na terceira tentativa. Na primeira vez eu rasguei meu antebraço e na segunda vez tem uma foto da minha mão na internet e é uma queimadura de 3º grau. Parece que fui mordido por um lobo. O engraçado disso é que isso não aparece depois só de uma barra. Então você imagina a dor. E eu só tinha um ponto de contato e é isso. Não é que nem correr. Você consegue superar porque você tem essas pernas gigantes e é diferente quando você tem essas mãos de merda fracas pegando na barra. Imagine 4.030 barras. E eu pesava 94 quilos na época. Eu era maior naquela época. Hoje eu estou com 84 quilos. Então eu era 10 quilos mais pesado. Tinha essas pessoas que estavam me vendo. Você tem que ter o seu número ali para garantir que é qualificado para o Guinness Book. Agora foram 1.450. Ainda tinha muito pela frente. Mais 4.015 barras pela frente. Foram 17 horas intensas. Quebrei o recorde em 17 horas. Eu estava tentando alcançar esse cara chamado Steven Hyland. Esse cara chamado Steven Hyland era o recordista. E tem vídeo das últimas 3 puxadas para eu quebrar o recorde. Eu estou falando um monte de merda para esse cara. Eu estou tipo, ei seu filho da puta, pensou que eu não ia conseguir, hein? Eu te falei, seu bunda mole, eu vou te pegar. Eu tô aqui agora, cara. É um vídeo legal, apenas eu falando merda, mas eu não senti nada. Eu estava apenas feliz de não ter que fazer mais. Eu fiz 67.000 barras em 9 meses para treinar para as 4.000. E as derrotas? Eu fiz a primeira vez em setembro, falhei miseravelmente. Eu tinha feito 2.588, ou algo assim. Falhei miseravelmente em frente a milhões de pessoas. 2 meses depois, em novembro, eu tentei de novo, falhei de novo. 2 meses depois, 19 de janeiro, eu finalmente consegui. Depois que eu consegui, não é como se eu estivesse feliz. Foi, eu não tenho mais que fazer isso. Foda-se, cara. Foi assim que eu me senti. Finalmente tinha conseguido aquela porra, cara. Quando cheguei aqui hoje, porque agora faz parte de mim. Eu não gosto de fazer, então eu vou fazer. Se você não gosta de fazer, então você tem que fazer isso. Essa é a minha vida. Não é como quando alguém fica bêbado com um certo whisky e ficam com nojo só de cheirar. E eles cheiram e dizem, eu não gosto de correr. E as pessoas não acreditam. E eu fui um cara grande 2 vezes na vida. Daí a razão pela qual eu não gosto de correr. Machuca, é brutal, é um saco. Eu quero correr por 2 horas, eu quero correr por 39 horas, correndo numa pista de 1.600 metros. Cara, foda-se, eu não sou louco, isso é uma merda. As pessoas me botam nessa categoria de, nossa, você deve ser um cara muito louco que ama fazer isso. Não, cara, de jeito nenhum. Mas é por isso que eu faço isso. É a única maneira de calejar meu cérebro, cara. O único jeito de me fazer durão. E as pessoas fazem aulas de resistência mental, até os SEALs fazem aulas de visualização, autoconversação, como um elefante, um por um. Controle a respiração. Você tem que se botar numa situação infernal. É um estilo de vida. Como você vai reagir? Como você vai reagir quando todo aquele treinamento for pro lixo, quando você está na porra da água congelando e você está fudido e é a primeira hora de 130 da semana infernal?
e a primeira onda bate na sua cabeça e está o maior frio da sua vida. A sua mente vai de 1 hora para 1 hora e 30 minutos. Toda aquela autoconversação e as merdas todas, cara. Você não pensa em mais nada a não ser dar o fora dali. Mas se você viver essa merda todos os dias e você saber como acalmar a sua mente, a autoconversação vai ajudar. Tudo vai ajudar, mas normalmente nós reagimos quando sentimos dor, quando sofremos. Nós reagimos com vamos dar o fora dessa porra, temos que ir embora. E as pessoas que são capazes de controlar esse sentimento de fuga e dizer não, seu filho da puta, tem um jeito de vencer isso. Não vai ser assim pra sempre. A gente pensa que vai ser pra sempre. Você tem que pensar nisso durante a semana infernal. Essa merda vai acabar. Mas não sabemos disso. Nós não pensamos nisso. A gente pensa que vai ser pra sempre. E você tem como relaxar na sexta e andar através do sofrimento. Todos aqueles 16, 17 caras que se graduaram na Semana Infernal e você teve a chance de ver esses caras saírem vitoriosos. E você tem a chance. Pense nisso. Se você sair antes da hora, você toma aquele banho quente. A primeira coisa que vem na mente é: nossa, mas que merda, por que eu desisti? Então o que me motivava? Eu desisti de muitas coisas. Eu sabia o que estava no fim do desistir. É uma vida inteira pensando, por que caralhos eu desisti? E eu não farei mais isso. Muita gente tem a esperança que eu vou dizer algo mágico que vai fazer um clique no cérebro delas, que vai mudar quem são. Todo mundo quer isso. O que é? O que é essa coisa? E é por isso que as pessoas vão para as conferências de autoajuda e eles fazem essas aulas e ficam esperançosos que alguém vai dizer algo que vai mudar o jeito que a mente funciona. O hilário é que eu estou dizendo que você tem que fazer aquelas coisas. Você tem que sofrer, você tem que viver isso. Você tem que ficar confortável com isso. E aí, talvez alguma coisa dessas merdas vão te ajudar no caminho. Ponto final. Se você está gostando da série da entrevista de David Goggins no Joe Rogan, deixe o seu like no vídeo. Isso é muito importante para que possamos continuar a fazer conteúdos aqui para vocês. Agora, vamos ao vídeo. Quando eu ainda era um recruta, eu fui convidado para o MIT. Filhos da puta inteligentes do caralho, cara. Eu não sou isso. Eu sou esse animal, burro e estúpido. E tinha esse cara. Eu esqueci o nome dele, mas ele era esse cara inteligente pra caralho. Um cara branco, todo gênio. E estávamos nesse painel. E eles estavam nos perguntando todas essas coisas sobre a mente e resistência mental. E ele estava respondendo tudo. Eu não estava respondendo nada. E eu nunca esqueço. Ele estava respondendo por teoria, por puro estudo. Ele nunca praticou porra nenhuma daquilo. Você lê uma caralhada de livros e acha que você sabe como a mente funciona e a merda toda. Eu estava no inferno, ainda criança, até nesse momento. Então eu sei que a teoria é uma merda. Tem uma coisa boa por aí, que é você pode ler das pessoas. Mas cara, eu vivi o inferno. E quando você se bota no inferno, é o único momento que você tem para descobrir um jeito de superar esse filho da puta. Você não pode ler um livro de um cara sobre uma teoria de como fazer alguma coisa, caralho. De um cara que escreveu isso no seu escritório e escreveu o livro com uma bela xícara de café na mão. Não! Eu quero ver aquele cara que mergulhou na porra do inferno. E ele pensou em desistir, e sair, e na esposa e nos filhos, e por que eu tô aqui? Será que vale a pena? Toda essa merda louca. E ainda disse, eu vou dar um jeito de superar aquilo. Basicamente, essa é a base de tudo. Todos nós queremos ler algo sobre como nós podemos chegar em algum lugar rapidamente. Por isso aquelas merdas de tanquinho em 6 minutos e outras são tão poderosas. Você consegue alguns resultados com isso, mas não são permanentes. O resultado permanente vem de você, porra. Eu falo isso o tempo todo.
Você tem que sofrer, você tem que tatuar isso na porra do seu cérebro, e quando aquele tempo ruim vir de novo, você não vai esquecer. Você pode até esquecer por um momento, mas você vai no pote de biscoito. Eu chamo assim, é algo que todos nós aturamos. Eu chamo isso de pote de biscoito. Nós normalmente esquecemos o quão durões nós somos, mas você tem que refletir. Tire alguns segundos, reflita. Eu passei por isso, passei por aquilo, e você lembra a você mesmo que é um filho da puta durão. E aí você consegue superar. Mas se você não acredita, você suportou muitas merdas. Você tá assoprando fumaça, cara, e não vai conseguir nada. A teoria do inteligentinho era sobre... Eu esqueci exatamente, mas era algo relacionado com o que a mente faz sobre estresse. E como não conseguimos... Ele diz, e como não conseguimos fazer algo. E eu fiz. Eu fiz o que ele disse que não conseguiríamos fazer. Sabe o que ele disse que eu não conseguiria fazer? Era algo tipo... Ah, você nasceu desse jeito, você não consegue ser de outro jeito. E estava dizendo que quem eu sou hoje, como se tivesse que nascer com poder genético ou presente de Deus, mas eu tinha que ter algum dom especial. Eu esqueci o que me deixou puto, mas era algo como, para ser alguém, você tinha que nascer com isso. Era o conceito geral, e eu sei como nasci, e eu sei as batalhas que eu tinha na minha mente. E quando ele disse isso, eu fiquei com aquele olhar na minha cara, e alguém na multidão me fez uma pergunta, e eu desmenti tudo que ele disse. Eu disse, não cara, eu sei de verdade essa porra, que você pode ser esse cara fudido, tipo, um cara muito fudido e com o mindset correto. E soa muito fácil com o mindset correto, não soa fácil? Soa como uma pergunta simples. Você pode, mas você tem que ir àqueles lugares escuros que normalmente nós fechamos. E nós temos que abrir. Nós temos que abrir e lutar contra essa porra de demônio. Entrar lá, falar com aquele filho da puta, dizer qual é, cara. E normalmente nós gostaríamos de pegar essa pista de 4 faixas, a pista fácil. Tem placas, tem restaurantes, todos nós amamos essa pista de 4 faixas. Sempre pisamos em cima da pá, e tudo que fiz foi pegar aquela porra de pá. E com essa pá, eu fiz o meu próprio caminho. E pode ter pedras maiores. Elas podem estar a 300 km mais rápido que você. Mas indo nesse caminho da vida, essa jornada que você mesmo fez, incrivelmente difícil. E o que está no fim desse caminho, filho da puta, é uma coisa gloriosa. Que você não consegue nem explicar para as pessoas. E estamos com medo no fim de tudo. São todos nós, até as pessoas que têm essas merdas de teoria. É mais fácil aceitar o fato de que eu não sou bom o suficiente e não fui feito para isso. Alguns de nós não conseguem ser a porra do LeBron James. Mas eu te digo, cara, nós conseguimos o que nós quisermos quando se resume a puro instinto e poder primitivo. Superar as merdas e conseguirmos ter muito, muito a mais do que pensamos que podemos. O problema de um cara com essa teoria é que a teoria é baseada em resultados, e esses resultados são baseados em seres humanos. E alguns seres humanos nascem com dons, como LeBron James e seu talento físico, John Jones do MMA, talento físico óbvio. Mas quando você olha para alguém que é super bem sucedido, você sempre presume que tem que ser por algum dom físico, porque as pessoas olham para elas mesmas. Tenho certeza que esse médico, esse cara velho, com a barriga protuberante, com braços finos e ombros fracos, provavelmente pensou, bom, tem pessoas que são mesomorfas, usando todos esses termos científicos que eles têm um crescimento de fibra muscular elevado. Eles vão dizer todas essas merdas loucas, que é verdade no mais alto nível dos vencedores, mas não significa que não pode se tornar um. Não, apenas significa que é muito doloroso para a maioria das pessoas superarem, então poucas pessoas superam. Se você olhar para os resultados, ele estaria certo, mas ele não está certo. Essa é a verdade pura. Não é um caminho todo iluminado com postes bonitos, com belas e lisas pistas. É uma merda difícil que você vai falhar e vai ficar na sua cabeça e vai dizer, eu não sou bom o suficiente, e é como você supera isso. É como você supera isso todos os dias, quando aquela voz começa a dizer, cara, eu tenho 43 anos, eu já fiz muita coisa. Você começa a ficar civilizado, a geladeira fica cheia, começa a ganhar dinheiro. Ah, não tô mais no frio, tô aposentado. E começam a dizer, aos 40 anos, as pessoas não deviam jogar mais futebol, basquete ou treinar. Você começa a acreditar nessa merda e fica na porra da sua mente. Tem pessoas que estão se aposentando aos 40 e poucos, aos 30 e poucos,
Com 43, eu continuo correndo 160 km por semana, fazendo milhares de barras, milhares de flexões. Porque não estou me deixando ser civilizado. A pior coisa que pode acontecer com alguém é se tornar civilizado. Você perde a porra dessa luta. Você perde o porquê eu estou fazendo essa merda. Ah, eu estou bem. Você não está bem, cara. Você nunca chegou na linha de chegada. Essa é a minha mentalidade. Você pode ter mais, mas nunca chegou lá. Você quer ser o incomum entre os incomuns. Ponto final. O incomum entre os incomuns. E obrigado por fazer parte da nossa história assistindo nossos vídeos. Não se esqueça de deixar um like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Se quiser se tornar um membro do nosso canal, clique no botão Seja Membro e confira os benefícios. Nós não vamos parar enquanto você não se superar. Agora vai lá e faz acontecer. Agora é com você.